Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos aqui na nossa reunião de oração, onde nós também tiramos um tempo para estudar as Escrituras. E hoje a gente vai continuar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abre lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 9. Gratidão a Deus por sua obra na igreja é o tema. A gente vai ler na NAA, na Nova Almeida Atualizada. É a versão que a gente geralmente, costumeiramente usa, não é? Nas projeções aqui e nos textos que nós lemos de púlpito. Você sabe que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E diz assim o texto, do versículo 4 ao versículo 9 é a parte que a gente vai estudar nessa noite. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O Senhor abençoe-nos nesse momento. Queridos, a primeira coisa a ser enfatizada aqui nesse texto é que Paulo está dando ações de graças pela obra de Deus na vida dos coríntios. Eu não sei se você sabe, mas se você acompanhou as duas outras aulas que o pastor Clóvis gravou, a sociedade de Corinto era uma sociedade um tanto quanto permissiva, né? Havia muito pecado também na área sexual naquela cidade, né? Tanto que os viajantes, por exemplo, passavam pela cidade e iam adorar ali em Corinto, né? Por exemplo, o termo corintianizar era usado para se referir a pessoas que haviam sido iniciadas na promiscuidade, para você ter uma ideia de como era a sociedade de Corinto. E Paulo então começa dando ações de graças a Deus pela obra que Deus estava fazendo na vida dos coríntios. E gratidão a Deus, irmãos, nada mais é do que reconhecimento. E a gratidão a Deus deve estar presente na vida daquele que conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que tudo quanto tem e tudo que acontece na sua vida de bom é o quê? É graça do Senhor vindo sobre a vida da pessoa. Então faz o quê? Dá ações de graças ao Senhor. Amém? As ações de graças nos livram do egocentrismo. E é muito importante a gente pensar o quão profundo é o nosso nível de gratidão a Deus pelas coisas que Deus tem feito a nós. É muito interessante que houve um teólogo na história da igreja que escreveu as suas teologias, os seus compêndios teológicos na época da Idade Média, chamado Tomás de Aquino. Quem já ouviu falar dele? Tomás de Aquino, ele trouxe, por exemplo, um estudo que dizia que existem níveis de gratidão. Ele disse que haviam 3 níveis de gratidão. O nível superficial, o nível intermediário e o nível profundo de gratidão. O nível superficial é um nível racional de reconhecimento. Valeu. Entende? Obrigado. O nível intermediário é aquele nível em que você louva o sujeito por aquilo que o sujeito fez a você. Esse é o nível intermediário. E ele falava de um nível mais profundo de gratidão, que é o nível que nos vincula à pessoa que nos deu o benefício. Esse nível é quando o sujeito se compromete com a pessoa que lhe fez o favor ou a boa atitude. É um nível de vínculo entre pessoas. E é interessante porque a nossa língua portuguesa exprime justamente esse nível profundo de gratidão. Porque quando alguém faz alguma coisa para você, você fala o quê? Obrigado. Eu estou vinculado a você. Você me ajudou,
você abençoou a minha vida, então eu estou vinculado a você. E esse nível mais profundo de gratidão é o tipo de nível de gratidão que nós devemos ter para com o Senhor. Ora, a graça do Senhor nos alcançou. Nós estamos vinculados a Deus por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos? E de certa forma nós estamos obrigados a oferecer a nossa vida a Deus por conta da graça que Deus tem dispensado para com a nossa vida. Então, ações de graças ou gratidão é uma coisa que precisa estar presente na vida de todo o cristão. O segundo apontamento que eu gostaria de fazer nesse texto aqui é que Paulo fala da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. E é muito interessante isso, porque você sabe, nós já pregamos isso aqui, né, que no novo nascimento nós somos o quê? Ligados a Cristo. Amém? Nós estamos em Cristo a partir do momento do novo nascimento. Antes nós estávamos em quem? Antes de estarmos em Cristo, nós estávamos em quem? Em Adão. No diabo talvez, mas assim, em Adão. Amém? Nós estávamos ligados a Adão. Nós trazíamos a imagem daquilo que é terreno. Amém? De acordo com o que o nosso pai Adão vivia. Hoje, nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a nossa vida. Então diga assim, quem está em Cristo é abençoado. É muito interessante. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quando Deus cria o homem, irmãos, o primeiro homem, Adão, Ele cria esse homem, Ele abençoa esse homem dizendo, olha, domine sobre todas as coisas, seja fecundo, encha a terra. Deus abençoa esse homem, mas esse homem faz o quê? Ele cai em pecado no Éden. Nós conhecemos a história, Gênesis 3, nós já ouvimos várias vezes. Porém, quando o homem é refeito, me permita usar essa palavra, quando o homem nasce de novo, também há uma bênção de Deus sobre a vida desse homem. Assim como houve uma bênção de Deus na primeira criação, nessa nova criação que Deus está fazendo, no momento do novo nascimento, há uma bênção dispensada sobre a vida desse homem. É por isso que nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós também somos abençoados como quando nascemos de novo. Amém? E de novo, estar em Cristo traz bênçãos inúmeras sobre a nossa vida. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, segundo o texto de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Amém, queridos? Então, você é abençoado. Amém? Você é abençoado. Lembra sempre disso. Se você permanecer em Cristo, há um fluxo de bênção vindo sobre a sua vida, porque aconteceu aquela troca maravilhosa no Calvário. Ele pegou tudo o que era meu sobre si, e tudo que é dele é colocado na nossa conta. Amém, queridos? A justiça dele é colocada na nossa conta. Vamos lá. Paulo fala para esses coríntios aqui, também, outro apontamento que eu gostaria de dizer, que eles foram enriquecidos. De repente, esses coríntios não tinham nada, e a conta bancária deles ficou o quê? Gorda. Não é nada disso. Não adianta você dar aleluia, porque não é isso. Esse enriquecidos aqui está se referindo a bênçãos espirituais. Está se referindo a riquezas espirituais. É interessante, irmãos, observar essa questão para que a gente não entre na onda que hoje tem sido pregado em muitos lugares aí. Deus pode abençoar uma pessoa com riquezas financeiras e materiais? Pode. Se você administrar os recursos que Deus te dá, de acordo com a sabedoria bíblica, a tendência é você crescer? É. Todavia, irmãos, nem sempre riquezas espirituais têm ligação com riqueza financeira. Ora, a gente encontra isso. Eu quero dar 3 exemplos para os irmãos. Um é comparativo, né? Vamos pensar em Zaqueu. Quem era Zaqueu? Nós conhecemos a história. Um publicano, um cobrador de impostos. Baixinho, não é verdade?
os publicanos cobradores de impostos tinham uma fama terrível, ele havia enriquecido, muito provavelmente metendo a mão no que não era dele, né? Até a declaração dele, né, no momento da sua conversão, fala a respeito disso. Pois bem, quando ele se converte, o que Zaqueu fala? Fala e faz. Hã? Desculpa, vai, baixa a máscara e grita. Perfeito. Ele retorna quadruplicado o que ele tinha tomado dos outros, e ele reparte o que ele tinha com os pobres. Isso é evidência de conversão. Agora eu vou te perguntar, quando as riquezas espirituais alcançaram a vida de Zaqueu, ele ficou mais rico ou mais pobre? Hã? Quando as riquezas espirituais alcançaram a vida de Zaqueu, ele ficou mais rico financeiramente ou mais pobre? Mais pobre? Percebe? Que nem sempre uma coisa tem ligação com a outra? Vamos mais? Vamos mais. Duas igrejas, vamos comparar uma com a outra nesses dois exemplos. Apocalipse, abra sua Bíblia lá, por favor. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 9. Esmirna e Laodiceia. Apocalipse 2:9, o Senhor Jesus falando à igreja de Esmirna: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Jesus está falando no primeiro momento do quê? De questões materiais, e no segundo momento Jesus está falando do quê? De bênçãos espirituais. Essa igreja que era pobre, ela era rica, mas há uma igreja, uma outra igreja, a sétima igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17. Essa igreja era rica, financeiramente falando. Aí você vai dizer, mas pastor, dinheiro é do diabo. Depende da posição que você dá na sua vida para o dinheiro. Porque a verdade é uma só, irmãos. Tem coisa que talvez o Bittencourt consegue lidar, com a qual eu talvez não consiga lidar. Então talvez, a gente está exemplificando aqui, o dinheiro para mim vai ser um tropeço. Porque isso vai crescer diante dos meus olhos, ele vai tomar conta da minha vida, ele vai começar a governar a forma como eu lido com as coisas no dia a dia. E talvez ele lide bem. O dinheiro não toma o coração dele, ele faz do dinheiro um servo. Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa noite? Amém, queridos? Então Deus também tem as suas formas de tratar com cada um dos seus. Vamos lá, Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Igreja de Laodiceia, cidade boa. Alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de estar na cidade. Estavam tendo os achados arqueológicos lá na Turquia. E a gente estava lá onde a cidade estava sendo descoberta, eles estavam desenterrando as coisas. E a bonitinha cidade, aquilo que a gente conseguiu ver dos achados arqueológicos. Diferente de outras por onde a gente passou. Vamos lá? Agora, o que Jesus diz para essa igreja que diz assim, estou bem, sou rico, eu não preciso de nada. E aí Jesus vai dizer, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Já ouviu aquela ilustração de que uma vez alguém sonhou que o homem mais rico do lugar iria morrer? E depois de algum tempo, quem morre era um senhor simples, pobre, mas crente em Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, irmãos, ainda que seja rico, não tem nada. Amém? Então, se você é enriquecido espiritualmente, dê graças a Deus por causa disso. Amém? Uma outra coisa que a gente encontra aqui, um outro apontamento, melhor dizendo, que eu gostaria de fazer nessa noite, dentro desse texto que nós lemos, é que Paulo diz assim no início da carta, de maneira que não lhes falta nenhum dom. E Paulo diz assim, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é muito interessante a forma como Paulo constrói a frase, porque aqui no versículo 7 você vê que Paulo coloca dom espiritual perto da revelação de Jesus Cristo. E essa revelação aqui é a volta de Jesus Cristo.
Então isso para mim também acaba sendo indicativo quando as pessoas falam assim, os dons cessaram, não, os dons estão em operação. Não, os dons devem continuar em operação até a vinda do Senhor, irmãos. Enquanto Jesus não vier, nós precisamos dos dons espirituais em manifestação dentro da igreja. Amém? Só que olha que coisa interessante, não faltava nenhum dom para essa igreja. Os dons estão manifestando a presença de Cristo entre eles, mas também preparando a igreja para o encontro com o noivo. Amados, eu tenho para mim, ao olhar para o texto das Escrituras, principalmente Efésios capítulo 5, de que a verdade é que à medida que a gente se aproxima do tempo do fim, mais e mais a igreja vai ficar bonita. Porque o Espírito Santo fará, escute o que eu estou dizendo, bonita em caráter, fará esse trabalho de embelezar a noiva, com qualidades espirituais, preparando a noiva para o encontro com o noivo. Amém? Cada vez mais, quando a igreja se aproxima da volta de Cristo, eu creio que mais nós receberemos da parte do Senhor, nesse sentido de Deus nos preparar para o encontro com o noivo. E é interessante que nesse texto, Paulo deixa claro para os coríntios que a igreja não tinha falta de nada que era necessário para ela estar pronta. Amém? Estava ali, disponível, não vos falta nenhum dom. Agora, é importante dizer para você que dons e maturidade são coisas diferentes. À medida que nós caminharmos aqui no estudo de 1 Coríntios, a gente vai perceber, por exemplo, que essa igreja aqui era uma igreja imatura. Embora tivesse dons, era uma igreja imatura. Era uma igreja, infelizmente, que tinha muita carnalidade dentro dela ainda. E à medida que a gente vai caminhar nisso, você vai ver. Amém? Então, é possível sim, alguém às vezes ter um dom na sua vida e ainda assim ser imaturo espiritualmente falando. Vamos seguir? 5. Ou melhor, a quinta verdade que eu gostaria de enfatizar dentro desse texto aqui é que Deus guarda aqueles que estão em Cristo Jesus. O texto diz que o Senhor vai confirmá-los. Amém? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O texto diz que o Senhor os guarda para que sejam irrepreensíveis em sua vinda. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Se você puder deixar o dedo em 1 Coríntios 1, no versículo 9, você vai perceber que há palavras idênticas. E há uma operação de Deus, a mesma operação de Deus revelada tanto em 1 Coríntios 1, quanto em 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, posso ler? O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Vamos pensar nesse texto de 1 Coríntios e nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 23? O que a gente encontra de semelhança nessas passagens? Em primeiro lugar, uma obra de Deus. E uma obra de Deus que é uma obra de santificação. Amém? Aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23 é dito, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Lá em 1 Coríntios 1, 9, fala que eles serão guardados por Deus e serão o quê? Irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E o termo irrepreensível também aparece aqui nesse texto, associado à vinda do Senhor. Logo, nós podemos dizer aqui nessa noite, a noiva que Jesus vem buscar está vestida de branco. A noiva que Cristo vem buscar está vestida de branco. Ela está se submetendo ao processo de santificação. Então, se nós olharmos para os dois textos, nós encontramos o quê? A obra de santificação nos dois, o termo irrepreensível nos dois, a vinda do Senhor Jesus nos dois e a fidelidade de Deus nos dois. Porque a carta de Tessalonicenses termina, fiel é aquele que o chama, o qual também os fará. O versículo 23 termina assim. E lá em 1 Coríntios 1, 9 diz o quê? Fiel é Deus que o chama à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Textos parecidíssimos, os mesmos termos são usados nos dois. Agora, o que significa irrepreensível? Eu já estou terminando.
O que significa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa que a gente olha para a vida dela e não vê um motivo de acusação. Por quê? Porque ela é perfeita? Não, nós já sabemos que não há ninguém perfeito. É porque essa pessoa está andando muito perto com o Senhor, e as áreas de reprovação da vida dela, o Senhor, à medida que vai revelando a ela, ela faz o quê? Ela faz consertos. Ela vai colocando no lugar. E eu quero terminar nessa noite dizendo para os irmãos o seguinte, que, irmãos, há algo que parece que a igreja moderna tem perdido. À medida que a gente espera a volta de Jesus, o que tem que acontecer conosco? Nós crescemos em santificação. Abra a tua Bíblia em 1 de João, capítulo 3, por favor, versículos 2 e 3. Irmãos, vocês estão entendendo? Amém? É que tem hora assim que está todo mundo de máscara, não dá para ver demais. Às vezes a gente percebe algumas expressões nos olhos, né? Mas tem gente que não fala com os olhos, aí fica difícil. Vamos lá? 1 João 3, 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A gente tem o penhor. Amém? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí ele conclui: e todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Quantos aguardam a vinda de Jesus? Então nós precisamos caminhar, queridos, nos purificando a nós mesmos. Amém? Abraçando essa obra de Deus na nossa vida, que é a obra de santificação. Amém? Que santifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para nos deixar o quê? Irrepreensíveis para o encontro com o noivo. Amém? Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que sempre produz algo na nossa vida. Nós escolhemos acolhê-la no nosso coração nessa noite. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Faz-nos mais parecidos com Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos abraçar as direções que o Espírito Santo nos dá, crescendo na semelhança de Jesus, nos preparando para o encontro com o Senhor. Muito obrigado por essa obra de santificação que o Senhor está operando na nossa vida. Muito obrigado pelas riquezas espirituais que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele. Louvamos o Teu nome, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.